nós vamos conversar agora sobre responsabilidade digital, o ECA digital, todas as restrições impostas às plataformas, a liberdade, os riscos. Eu estou com o Thomas Hannickel, que é especialista em confiança e responsabilidade digital, responsável pela área de dados da empresa brasileira de verificação de identidade Legítimos. Thomas, boa noite, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu acho que uma das legislações aí que geraram maior polêmica recentemente foi a ECA digital, que trata das restrições colocadas para o uso das plataformas, de toda essa estrutura digital que nós temos por crianças e adolescentes. É como instrumento de proteção, inclusive é conhecida também, chamada Lei Felca, porque ele fez denúncias graves em relação a isso. Entrou em vigor 17 de março. As plataformas estão respeitando? Como é que você vê o encaminhamento disso? Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar para o público o que é o ECA digital. O ECA digital nada mais é do que uma atualização da Lei ECA de 1990. Ele já estava em discussão lá no Congresso desde 2022 e por conta, de uma necessidade da sociedade, foi bem votado agora no ano passado e aprovado agora entrou em vigor agora em 17 de março, Então, é uma lei que trouxe para o ambiente digital tudo que a gente já tinha de proteção de criança e adolescente lá na década de 90, da lei do ECA de 1990. Então, é uma lei que protege realmente as crianças e tenta impor limites de uma forma saudável, vamos dizer assim, para esse tipo de conteúdo que as crianças não devem acessar. Tem a questão do controle parental, que é uma coisa que se coloca muito, não basta mais dizer que tem controle de idade e controle parental, que eu acho que são coisas que se misturam. Não basta dizer lá na hora que vai se cadastrar que tem mais de 18 anos, não é? E tem que ter o controle dos pais para menores de 16 anos para acessar as contas nas redes sociais. Essa fiscalização está ocorrendo de forma efetiva? É exatamente isso. A autodeclaração, ela não serve mais, Aquele banner que a gente tinha no início dos sites, das plataformas, dizendo, eu tenho mais de 18 anos, isso não é mais suficiente para o ECA. O que a gente tem agora são formas que as empresas podem utilizar para fazer essa verificação. Então, por exemplo, você pode fazer a aferição de idade daquele menor através de tecnologias como biometria facial, e você pode também criar métodos que as lojas de aplicativo fornecem sinais de idade para os aplicativos implementarem nos seus sistemas. E isso traz de uma forma, não vou dizer anônima, mas é uma forma que cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo, traz a segurança que o ECA determina. Agora, não pode ter falhas dessa constatação, porque não se pede o documento. A gente pode pedir o documento também. Não necessariamente você pede o documento, mas você pode pedir o documento quando você pode ter falhas. Então, por exemplo, você pode ter uma zona ali entre, por exemplo, 17, 18 anos, às vezes 21, que a pessoa não aparenta ter aquela idade. E aí você pode implementar camadas adicionais da verificação, como, por exemplo, pedir o CPF ou até o próprio documento, se você já percebeu que aquela pessoa é maior. Tem que ter identidade visual, então, para poder usar essa ferramenta. A gente faz através da biometria facial, que nada mais é do que aquele mesmo método que você utiliza para, por exemplo, entrar no seu aplicativo do banco. Não pode fazer só digitando, como tinha anteriormente. Não, a autodeclaração ela não basta mais. Você tem meios de fazer isso também de formas um pouco não invasivas, mas no sentido de que se você está acessando um conteúdo que é de alta periculosidade ali para criança e adolescente, como por exemplo conteúdo adulto, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já se manifestou no sentido de que a gente vai precisar ter um mecanismo mais certo de verificação para esse tipo de conteúdo. E as plataformas têm que fornecer ferramentas gratuitas para os pais poderem ter esse controle, o responsável para monitorar as atividades. Essa adesão, ela ocorre de uma forma
fácil, porque a gente percebe que muitas vezes é aquela história dos pais acharem que o filho é muito esperto, olha, ele sabe mexer em tudo, eu não sei mexer em nada. Então a criança, o adolescente acaba driblando os pais em relação a isso. As plataformas têm como controlar se os pais se omitirem ou não tiverem capacidade de exercer esse controle? Olha, Denise, eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque é uma responsabilidade. O ECA, ele trouxe uma responsabilidade tanto dos pais, quanto do governo, quanto das empresas. E ele diz que é uma responsabilidade conjunta de toda a sociedade para a proteção do menor e do adolescente. As plataformas, elas têm feito, eu tenho visto algumas notícias, de que elas têm feito uma verificação pelo uso, né? Então, na medida que o adolescente ou a criança vai acessando aquela plataforma, eles analisam o tipo de utilização que é feita e fazem ali uma aferição de idade. O que a gente pode ter também para acessar determinados conteúdos dentro de um jogo online, por exemplo, quando você tem aquelas caixas de recompensa e coisas que são não acessíveis para menores, as plataformas, elas fazem essa verificação ou essa aferição de idade que eu mencionei. Então tem um acompanhamento permanente conforme o jovem for acessando determinados conteúdos? Sim, isso é uma própria determinação da legislação, e a ANPD, a Autoridade Nacional de Dados, está regulando isso. A gente, na Legítimos, a gente está participando do debate público junto com a ANPD, a gente participou da consulta pública agora do guia de aferição de idade, e a gente está fazendo isso de uma forma muito em parceria com o órgão público, que agora, inclusive, virou uma agência de proteção de dados, para, inclusive, com a adição de servidores e tudo, para, inclusive, poder dar conta das novas obrigações dessa legislação. Então, agora, quando se fala das exigências, tem alguma legislação específica, no caso dos pais, colocar imagens das crianças, até para ter um faturamento depois disso, a exposição mesmo das crianças? Então, teria postagens com a finalidade de publicidade, né? São os mini-influencers, né? Que, na verdade, tem a imagem utilizada pelas plataformas, mas com autorização dos pais. Em relação a isso, tem restrições também? O ECA Digital, ele coloca a responsabilidade, de novo, como eu falei, em toda a cadeia. A gente, enquanto empresa de verificação de identidade, a gente consegue fornecer ferramentas para que os pais tomem as melhores decisões em relação ao acesso. O que as plataformas podem fazer e a gente pode fazer é fazer essa verificação e aferição de idade para que naqueles conteúdos que são sensíveis as crianças não façam o acesso. Em relação a esse tipo de uso, a gente não tem como opinar muito nesse sentido. Aí seria a legislação do menor mesmo, não relacionada exatamente à questão digital? Aí não relacionada ao ECA Digital, a questão digital. Aí a gente já tem, por exemplo, no ECA de 1990, a gente já tem todo o regramento que sempre existiu relacionado a crianças e adolescentes e com a responsabilidade dos pais e dos responsáveis. Agora tem duas questões aqui: proibição de algoritmos viciantes e proteção de dados e publicidade, que é proibido usar aquele histórico de busca e gosto da criança, do adolescente, para ficar repetindo aquele massacre que a gente tem até como adulto. Então eu queria saber como é que é feita essa alimentação. É pela identidade mesmo? Exato. As plataformas, elas têm a obrigação de fazer essa aferição de idade e direcionar o conteúdo para maiores de idade. Então, torna-se cada vez mais importante o uso dessas ferramentas que eu mencionei, como aferição de idade, verificação de idade, biometria ou não, para que possa ter essa separação entre o que é para menor e o que é para maior. E as plataformas, elas têm feito isso já. E tem a questão da remoção imediata de conteúdo das plataformas. Eu questionava, inclusive, da utilização de pais ou de terceiros que sejam responsáveis pelas crianças ou conteúdos. As plataformas fazem uma fiscalização do que está sendo veiculado? Isso também não tem a ver diretamente com o ECA Digital, porque as plataformas, elas já tinham algumas obrigações do Marco Civil da Internet, que é desde 2014. O que a gente tem hoje é uma maior consciência das plataformas de que elas precisam fazer essa distinção do que é
para crianças e adolescentes, o que é para maior de 18 anos. A gente tem também o ponto dos decretos agora que acabaram de sair do governo, mas eles não atingem, não são diretamente relacionados ao ECA. Eles só regulamentam uma legislação, que é o Marco Civil da Internet, que já existia desde 2014. É questão de bullying, de automutilação, desses grupos que induziam os jovens, adolescentes a práticas que podem levar, inclusive, a suicídio. Tem coisas muito mais violentas. A gente viu, inclusive, trabalho da polícia, de procuradores, que os pais não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. É o que eu falava do início, de os pais não fazerem esse acompanhamento do que é postado. E a criança está exposta, o adolescente exposto a um risco, participando de determinados grupos, de determinados sites, e acabar se prejudicando fisicamente, inclusive. Eu acho que, a partir de agora, com essa necessidade de aferição e verificação de idade, e a gente ter essa nova legislação que vai prever que as plataformas precisam dar conta de bloquear o acesso provável de jovens, de crianças e adolescentes a determinados conteúdos, vai ajudar bastante para a diminuição desse tipo de caso. E a gente, com o avanço da tecnologia, a gente cada vez tem mais mecanismos de identificar e conseguir, com precisão, fazer uma aferição e uma verificação que, de fato, impede aquele jovem ou aquela criança adolescente de acessar esse tipo de conteúdo. Agora, a Legítimos trabalha na verificação de identidade, também auxiliando nesse sentido. Isso acaba facilitando também esse controle por parte das plataformas digitais, porque elas podem ser punidas e, inclusive, serem banidas aqui do Brasil. No caso de irregularidades. Sim, exatamente. O ECA Digital, ele trouxe essa obrigação bem clara para as plataformas. E a gente acaba trabalhando para ajudar nesse tipo nessa obrigação específica das plataformas. E a gente acaba tendo também uma interface muito grande com essas empresas, né, que são da gradação, porque a lei ela faz uma distinção entre redes sociais, plataformas de streaming, empresas de streaming e plataformas de conteúdo de uso restrito, que são empresas que vendem bebida alcoólica, fumígenos ou, por exemplo, plataformas de conteúdo adulto. Essas realmente precisam fazer a verificação de idade e, de fato, impedir o acesso de crianças e adolescentes. Então, a gente trabalha com todas essas camadas na medida e na medida certa, porque também, por causa da própria lei de proteção de dados, você não pode também, para uma coisa que não é de uso sensível, por exemplo, que pode ser acessada por crianças e adolescentes, você não necessariamente precisa fazer aquela verificação. Mas, por exemplo, uma plataforma de conteúdo adulto que vai ter o acesso provável ali de crianças ou adolescentes, vai se tornar imperativo e obrigatório fazer esse tipo de verificação. Agora, na medida que as plataformas têm que fazer essa fiscalização em relação às postagens, conteúdos, esses algoritmos viciantes, isso daí não pode levar a uma proteção mais ampla do usuário, que não apenas o infanto-juvenil? Sim, a gente como já tem aí no Brasil uma série de setores muito regulados e que a gente já tinha o uso desse tipo de verificação, como, por exemplo, o setor bancário mesmo, né, que você tem ali para evitar fraudes. Tem que fazer uma verificação bem robusta da identidade daquele usuário. Quando você traz isso para um ambiente de crianças e adolescentes, isso se torna ainda mais importante, porque, convenhamos, né, crianças e adolescentes é um tema que importa a todos. Eu sou pai, né, a gente está sempre preocupado com os nossos filhos, então é uma coisa que une as pessoas e, ao mesmo tempo, a gente trabalha num ramo que a gente acaba podendo, inclusive, beneficiar a sociedade como um todo. Eu perguntava sobre isso porque houve decretos específicos agora estabelecendo protocolos para remoção de imagens íntimas, sem consentimentos de mulheres. Então, a proteção também da violência contra mulheres, as plataformas teriam 2 horas para tirar e proíbe a criação de imagens manipuladas por inteligência artificial, porque aí é um outro problema que nós temos em relação a isso também, não é?
Sim, esses decretos eles estão relacionados de novo ao Marco Civil da Internet, que a gente já tinha legislação nesse sentido. Ele simplesmente regulou alguns aspectos que permaneciam um pouco obscuros dessa legislação. Agora a gente tem uma maior clareza no tipo de conteúdo que não pode ser acessado. Agora, Thomas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou que neste mês ainda ele quer avançar com o marco legal da inteligência artificial. A inteligência artificial coloca uma nova camada na utilização de todos os instrumentos que nós temos, as plataformas e tudo mais. E abre o potencial de você ter um uso produtivo, né, inclusive profissional, e de outro lado o uso nocivo da inteligência artificial. Entra a questão de fake news, de fraudes, de uso indevido de imagem. Nesse caso, como é que vai ficar essa questão da identidade mesmo da pessoa? Eu queria até citar como exemplo, talvez alguém já tenha visto, eu entrando numa propaganda de investimentos junto com outras pessoas. Era a minha imagem, era a minha voz, e eu denunciei, demorou um tempo para tirarem aquilo lá. Eu até compartilhei para quem visse, saber que não tinha, eu tendo essa prova, que não era eu. Então, é uma coisa nociva que pode acontecer, não é? De fato, é muito nocivo, e a gente tem, esse é um dos grandes problemas hoje da verificação de identidade. A quantidade, por exemplo, de deepfakes e imagens com inteligência artificial que a gente tem que lidar no dia a dia. Entretanto, a gente tem aí empresas brasileiras como a Legítimos, a gente trabalha muito para evitar que esse tipo de fraude afete a identidade. Então, a gente trabalha muito com protocolos e ISO 27001 e algumas certificações específicas antes de deepfake, por exemplo, que permitem que a gente tenha uma diminuição drástica na quantidade de fraude que é passada através de deepfake. Claro, nenhuma tecnologia é fail-safe, nenhuma tecnologia é 100%, né? Você mesmo acabou sendo afetada, né? Mas a gente trabalha aí para tentar diminuir isso ao máximo, inclusive considerando que existem setores muito regulados, né, como bancos e etc. E agora o ECA digital também. Então a gente precisa ter ali é um trabalho constante mesmo de evolução tecnológica. A gente sabe que, né, às vezes os criminosos e os fraudadores eles estão à frente, mas a gente está indo lá e também fazendo inovação tecnológica para tentar barrar esse tipo de conteúdo. É isso que eu falo, que os golpistas estão sempre à frente, né? Eles usam aquela inteligência para o mal mesmo. Exato. E tem uma imaginação assim fértil, que nem a minha preocupação era que alguém acreditasse no que estava lá e era a minha imagem. Era uma coisa muito bem feita, inclusive. Mas é o cuidado que se tem que ter. Como é que a sociedade pode barrar isso, os instrumentos, as empresas que lidam com informações pessoais? Você passa as informações até para condomínios quando você entra, e tem essa questão da foto. Então você tem o número do documento, você tem identidade, muitas vezes outros dados pessoais também. Exato. Como é que se controla a utilização? Olha, é muito difícil, mas a gente tem um trabalho muito grande de inovação para tentar inibir esse tipo de conduta. Então a gente trabalha muito com treinamentos de modelos de inteligência artificial para que a própria inteligência artificial trabalhe a nosso favor. E aí a gente faz, através de verificações e de treinamento, a gente faz com que, por exemplo, cada vez seja mais difícil que esses deepfakes ou que essas injeções de imagem, que a gente chama uma coisa mais técnica, isso acabe passando cada vez menos. Então, é um trabalho constante de produto, de inovação tecnológica para que a gente tenha essa tranquilidade, vamos dizer assim, e sempre, claro, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e diretrizes de compliance que a gente tem atualmente. E a questão das empresas também, que vão ter acesso a essas informações. Por exemplo, o banco, quando pede que você faça também a leitura facial, sim, ele está pegando, na verdade, mais informações suas, né? Além dos dados, que em princípio seria para proteção, mas pode aumentar a vulnerabilidade no caso de acesso. Mas assim, a gente precisa desse dado para poder, inclusive, inibir, por exemplo, que peguem empréstimos no seu nome, que façam algum tipo de problema nosso, né? Então é muito interessante, porque você acaba tendo que usar a tecnologia para fazer esse tipo de proteção, mas ao mesmo tempo você também está sujeito a essas fraudes. O que a gente
tem feito é trabalhando com uma série de verificações para tentar mitigar o máximo possível que isso aconteça. Agora, empresário que está nos ouvindo, como é que as empresas podem executar estratégias de compliance, de privacidade, controlar riscos, tem regulação setorial? Como é que as empresas podem saber como lidar com essa situação? A gente sempre costuma dizer que as legislações, elas vêm, né, com sempre um pouquinho depois da tecnologia, né? A inovação tecnológica, ela vem e a gente, como advogados e diretores de compliance, a gente sempre fica se adequando posteriormente, né, à legislação. O que a gente tem feito hoje, né, no setor empresarial é fazendo iniciativas de educação e conscientização dos empresários em que a gente precise que isso precisa ser implementado de uma forma responsável e sempre pensando, por exemplo, no caso do ECA Digital, por exemplo, pensando no bem comum ali, que são nossas crianças e adolescentes. Então, a partir do momento que você tem a tecnologia disponível, você tem empresas brasileiras como a Legítimos que fazem esse trabalho de uma maneira tropicalizada, vamos dizer assim, abrasileirada, né? Porque temos empresas globais também, mas a gente tem muita empresa brasileira boa que está fazendo um trabalho legal. Então, os empresários podem procurar saber sobre isso e a gente fica sempre à disposição para conversar e trocar mais ideias sobre o assunto. Porque é comum agora você ter jornadas online, você está lá trabalhando, você vai de um site para o outro, de uma plataforma para outra, você aciona todas ao mesmo tempo. Sim. No seu celular está lá a tua vida, não é? A vida financeira, dados pessoais e tudo mais, informações suas. Então, é um cuidado constante com isso. Sim, acho que o trabalho do compliance, eu como diretor de compliance, por exemplo, o trabalho do compliance, ele deixou de ser um trabalho só interno, né? Por exemplo, anticorrupção ou tratamento de dados pessoais. A gente tem um trabalho agora, por exemplo, de conscientização e também de entender essas novas legislações, tal como o ECA Digital, para que isso possa ser implementado da melhor maneira possível em todas as empresas. Agora, que recomendação você daria como pai? Você já falou dos pais. O que deve fazer hoje para controlar efetivamente o que está acontecendo? Porque muitos adolescentes já estavam nas redes sociais, já estavam usando as plataformas. Como que se inicia esse controle? Hoje as plataformas elas já têm esses controles parentais, né? Então, como você mesmo mencionou, então a dica que eu daria é para procurar esses controles parentais nas plataformas e nos sites, tentar entender um pouco mais o que os seus filhos ou as crianças ou adolescentes têm feito e verificar, por exemplo, se o serviço ali já traz essa obrigação de aferição de idade, por exemplo, que eu estava mencionando durante as suas perguntas. Porque isso já quer dizer que aquela empresa, por exemplo, está em compliance com o ECA Digital, por exemplo. Você tem um exemplo prático do que acontece? É fácil esse acesso para os pais? A gente tem, por exemplo, se você pesquisar nas plataformas, você pode pesquisar ali, por exemplo, controle parental ou acesso de pais e por exemplo, algumas empresas, elas já disponibilizam contas de menores de idade. Então é fácil você, como pai, por exemplo, você fazer a conta e você controla a conta do seu filho ali. E claro, se você quer que ele acesse uma outra parte do site, fazer aquela verificação de idade e dar aquele consentimento, porque existe essa possibilidade também, né? Fazer uma aferição, uma verificação de idade para que você, como pai, autorize o seu filho a entrar em determinada parte daquele site que é acessível ao menor. Claro que os proibidos aí não é possível de ser feito esse acesso, mas eu acho que o ponto aqui é acessar essas áreas de controle parental e tentar ser mais presente mesmo enquanto pai responsável. E tem outras ferramentas que permitem o controle, por exemplo, de tempo de uso, né? Sim, mas isso a gente tem sempre dentro dos próprios dispositivos, né? Eu acho que até a gente mesmo como adulto, a gente acaba utilizando mais do que a gente deveria. Deveria recorrer a isso, né? Para ter um alerta lá, piscar a luzinha. Deveria recorrer a isso, Renata. Eu acho que é muito interessante como a gente tem muita tecnologia hoje, mas às vezes não necessariamente é divulgada o suficiente. E como você é conduzido, por exemplo, por algoritmos que levam essa questão, o algoritmo viciante que a gente estava falando de criança, todos nós estamos expostos a isso e você sabe o quanto que eles te seguem. Você faz uma pesquisa, a partir daquele momento você é massacrado por informações, né? Mas a gente, de novo, né, temos ali sempre
tomar muito cuidado, porque até pra gente como adulto também aquilo não é também totalmente acessível. Então, num contexto de ECA digital, por exemplo, isso torna mais importante ainda a aferição e a verificação de idade para que a gente dose e impeça, por exemplo, acesso a conteúdos proibidos de crianças e adolescentes. Agora, não necessariamente proibidos, mas que sejam nocivos de alguma forma. A gente tem que ficar desconfiado com aquele conteúdo que está chegando para a gente também, Exato. né? A partir do momento que você faz uma pesquisa, que você vai lá, olha, usa a inteligência artificial e vão chegando informações que podem não ser verídicas, né? Exato. Eu acho que é muito importante essas legislações que estão entrando agora tentam dar um pouco cabo desse anseio da sociedade que a gente tinha disso, né? Então, acho que é mais positivo, né? Exatamente. Uma última dica para as pessoas, não apenas pais, para todo mundo que utiliza todos os meios digitais para ficar o mais seguro possível. Acho que utilizar todas as ferramentas que você tem para poder verificar conteúdo, fazer a verificação de idade, checar, por exemplo, se a empresa que você está utilizando, se a plataforma que você está utilizando tem serviços de aferição e verificação de idade, por exemplo, tais como os que eu trabalho, e também fazer toda essa questão de uso moderado dos conteúdos de forma geral. É isso, eu agradeço muito a participação do Thomas Hannickel, que é especialista em compliance e responsabilidade fiscal e responsável da área de dados da empresa brasileira de verificação de identidade e legítimos. Thomas, mais uma vez, obrigada, boa noite. Obrigado pelo convite de novo, muito obrigado. Boa noite a todos. E com isso a gente encerra essa edição do Jornal Jovem Pan.